Olá, seja bem-vindo a Escrever Poesia, eu sou James Moraes e se você chegou até esse vídeo é porque você tem uma vontade de escrever um poema. Se você tem essa vontade, tem essas dúvidas, você veio ao vídeo certo. Meu canal é só sobre escrever poemas, então que você vai encontrar de tudo que eu aprendi na minha experiência de quase uma década escrevendo poemas e do que eu venho buscando para trazer essa linguagem mais acessível e prática para quem quer escrever poemas e quem quer aprimorar também, para quem já escreve, certo? Escrever poemas. O que é um poema? Por que escrever um poema? Porque você sente essa necessidade de escrever, de colocar para fora o que você quer expressar. Bom, um poema é nada mais nada menos do que um formato literário, de um conjunto de palavras que formam versos. Esses conjuntos de versos vão formar as estrofes formam um poema. Então, um poema é um formato literário. Um poema, e o que é um formato literário? Um formato escrito formado por versos, estrofes. E nesses versos, estrofes podem conter rimas, podem conter figuras de linguagem, podem conter musicalidade, ritmo, melodia e alguns outros aspectos que um poema traz, o que faz um poema ser um poema. Geralmente, quando vemos um formato escrito assim, bom, isso é um poema. Percebemos aqui os versos, estes versos formam as estrofes, e este conjunto de estrofes formam todo o poema. Ele não é um texto corrido. Geralmente, o texto corrido, ele é uma prosa. Uma prosa é quando ele não possui versos. As linhas, elas formam parágrafos e não estrofes, como aqui. A linguagem e a escrita poética, elas podem estar tanto nos poemas quanto nas prosas. Então, vimos que o poema é um formato escrito. Não necessariamente é uma poesia. Porque o que é uma poesia? A poesia é uma linguagem. Aqui no nosso país temos um senso comum de que poema e poesia são a mesma coisa, mas não são. Uma poesia é uma linguagem, a linguagem que busca ver e aprofundar nas essências das coisas, compreender a vida, a natureza. E o poema é um formato escrito, traduzindo essa linguagem. Então, vou escrever uma poesia. Não é errado falar e escrever uma poesia. Mas uma poesia nem sempre é aquele formato de um poema. Ele pode ser no formato de uma prosa. Essa linguagem poesia também pode ser transferida e transmitida através da música, da pintura, da escultura e de tantos outros meios e formatos que a arte nos possibilita expressar esta linguagem que busca aprofundar nas coisas, falar da essência de tudo, a essência de nós mesmos, de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de experiências de vida. Então a poesia é uma linguagem que busca aprofundar na essência das coisas, da vida, das experiências, das vivências, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, de ideias. Ou seja, a poesia é uma linguagem que nos permite adentrar, ver isso com mais profundidade. E um poema é uma tradução desta linguagem chamada poesia. Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter já em mente, diferenciar isso. Porque muitas pessoas se prendem em questões, por exemplo, eu não nasci para isso, eu não tenho um dom de escrever poesia, eu não tenho um dom de falar de coisas assim como os poetas escrevem. Te mostrar que não, que todos nós podemos sim escrever poemas. Todos nós podemos ter a capacidade de nos expressar através de poemas, com recursos que temos dentro de nós, que faz parte da essência humana.